No coração do Império Romano, o Coliseu se tornava o centro de entretenimento de dezenas de milhares de pessoas. Era ali que homens escravizados, criminosos e até voluntários buscavam uma chance de escapar da obscuridade. Cada luta era um espetáculo, cada gota de sangue derramado um rugido de aprovação da multidão. Mas, entre milhares que pisaram naquela areia ensanguentada, apenas alguns se tornaram verdadeiras lendas. Hoje, vamos mergulhar nas histórias dos 10 maiores gladiadores da Roma Antiga. Número 1. Espartacus. Espartacus era um gladiador trácio, possivelmente da tribo Maede, localizada na atual Bulgária. Espartacus foi treinado em uma escola de gladiadores perto de Capua, pertencente a Lentulus Batiatus. Ele era um gladiador do tipo Murmilo, que utilizava um escudo e uma espada curta. Em 73 a.C., Espartacus e cerca de 70 outros gladiadores planejaram uma fuga. Eles conseguiram escapar, armaram-se com utensílios de cozinha e armas de gladiadores, derrotaram soldados romanos enviados para detê-los e se refugiaram no Monte Vesúvio. A resposta romana foi inicialmente fraca, pois as legiões estavam engajadas em outras guerras. Roma enviou milícias que foram repetidamente derrotadas pelas forças de Espartacus. A cada vitória, mais escravos e camponeses se juntavam à causa, aumentando o exército rebelde para cerca de 70.000 homens. Espartacus demonstrou ser um tático capaz, apesar da falta de treinamento militar formal de seus seguidores. Os objetivos de Espartacus são debatidos até hoje. Alguns sugerem que ele pretendia apenas escapar da Itália, enquanto outros apontam para metas mais amplas de reforma social. A rebelião representou um desafio significativo à autoridade romana. Eventualmente, Marcus Licinius Crassus foi encarregado de suprimir a revolta. Apesar de sucessivos iniciais e tentativas de negociação e fuga para a Sicília, as forças de Espartacus foram derrotadas em 71 a.C. Espartacus foi dado como morto na batalha final, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Após a rebelião, 6.000 rebeldes capturados foram crucificados ao longo da Via Ápia. Número 2. Marcus Atilius. Marcus Atilius era um cidadão romano livre, o que o diferenciava da maioria dos gladiadores que eram escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos. Ele se voluntariou para a arena, provavelmente para saldar dívidas que o levariam à escravidão. Sua decisão o colocou em um grupo seleto de gladiadores que escolhiam essa profissão por vontade própria. Atilius lutou como um murmilo, equipado com uma espada, um escudo, um capacete e um protetor de tecido acolchoado que cobria todo o braço até o pulso. Em sua primeira luta, ele enfrentou um desafio formidável, Hilarus, um gladiador veterano pertencente ao imperador Nero, que já havia vencido 12 de suas 14 lutas. Contra todas as expectativas, Marcus Atilius derrotou Hilarus, causando grande choque e admiração na plateia. Após sua vitória sobre Hilarus, Atilius enfrentou outro favorito da multidão, Raécius Félix, que havia vencido 12 lutas consecutivas. Atilius também o derrotou, consolidando sua reputação. Suas vitórias lhe renderam fama e dinheiro, permitindo-lhe alcançar seu objetivo de pagar suas dívidas. A história de Marcus Atilius foi imortalizada em grafites encontrados em Pompeia, descobertos em 2007. Esses grafites mostram a letra V ao lado do nome de Atilius, indicando vitória, e a letra M ao lado de Raécius Félix, significando derrota e perdão. Embora sua fama possa ter sido mais regional, em Pompeia ele se tornou um símbolo de esperança para os novatos, provando que a determinação e a habilidade podiam levar à glória, mesmo sem conhecimento prévio ou res prévias. Número 3. Spículos. Spículos foi um gladiador que treinou na escola de gladiadores em Capua, assim como Espartacus e Crixus. No entanto, ao contrário deles, Spículos alcançou grande glória na arena e se tornou um dos favoritos do imperador Nero. Sua ascensão à fama começou em sua primeira luta, quando ele derrotou e matou Aptônetus, um gladiador muito mais experiente,
chamando a atenção do imperador. Nero ficou tão impressionado com os Pículos que o cobriu de presentes, incluindo palácios e riquezas. Ter o favor do imperador tornou a vida de Pículos bastante confortável, apesar de sua condição de escravo. Sua popularidade era imensa e ele era considerado uma estrela no mundo dos gladiadores. A sorte de Pículos mudou drasticamente com a queda de Nero. Em 68 d.C., Nero foi declarado inimigo do povo e condenado à morte. Desesperado, Nero pediu a Pículos, seu gladiador favorito, que o executasse. Por razões desconhecidas, Pículos não atendeu ao pedido de Nero, que acabou cometendo suicídio. Apesar de ter evitado uma associação final com o impopular imperador, Pículos não teve um fim muito melhor. De acordo com Plutarco, Pículos foi vítima do sentimento anti-Nero que varreu o Império Romano. Ele foi capturado e, em um ato simbólico de repúdio ao imperador, foi jogado sob as estátuas de Nero, que estavam sendo derrubadas, sendo esmagado até a morte. Número 4. Flama. Flama era um gladiador sírio que se tornou uma lenda na arena romana durante o reinado do imperador Adriano. Os detalhes de sua vida inicial são desconhecidos, mas ele se destacou por suas habilidades de combate, tornando-se um favorito da multidão. Ele lutou principalmente na Sicília, onde sua lápide registra um impressionante histórico de 34 lutas, 21 vitórias e 9 empates. Ele sofreu apenas 4 derrotas. O que torna Flama particularmente notável é sua repetida recusa em aceitar a liberdade. Quando um gladiador vencia uma luta, ele era frequentemente oferecido um rudis, uma espada de madeira que simbolizava sua libertação da vida de gladiador. Flama foi oferecido o rudis 4 vezes, mas ele recusou todas elas, preferindo a vida de lutador à liberdade. Essa escolha desafia a compreensão moderna da escravidão e do desejo de reconhecimento e glória na arena. Flama morreu aos 30 anos, uma idade avançada para um gladiador, o que demonstra sua excepcional habilidade e longevidade na arena. Ele permaneceu respeitado por outros gladiadores até sua morte. Sua lápide, feita por um colega gladiador chamado Delicatus, termina com a frase: Delicatus, um gladiador, fez isso para seu merecedor camarada de armas. Um testemunho do respeito que ele inspirava entre seus pares. Sua história é um exemplo fascinante da complexidade da vida dos gladiadores e das motivações que os impulsionavam. Número 5. Carpoforos. Carpoforos foi um gladiador único, pois sua fama não veio de lutar contra outros homens, mas sim contra feras selvagens. Ele era um bestiários, um tipo de gladiador especializado em espetáculos que colocavam homens contra animais como ursos, leões, leopardos, tigres, entre outros. Ao contrário de muitos que eram forçados a lutar contra animais como prisioneiros condenados à morte, Carpoforos entrou na arena como um bestiários treinado e habilidoso. O poeta Marcial, que também registrou a famosa batalha entre Priscos e Verus, elogiou as habilidades de Carpoforos. Marcial afirmou que Carpoforos era capaz de matar um urso, um leão e um leopardo de uma só vez. Em um de seus feitos mais impressionantes, Marcial escreveu que Carpoforos chegou a matar 20 animais em uma única apresentação. Embora os detalhes sobre a sua origem e o tempo que ele sobreviveu a essas batalhas tenham se perdido com o tempo, suas proezas na arena o tornaram uma figura lendária. Carpoforos representam um aspecto diferente dos jogos de gladiadores, mostrando a diversidade dos espetáculos romanos e a coragem daqueles que enfrentavam os perigos da arena, seja contra outros homens ou contra as feras mais selvagens. Número 6. Tetraítes. A história de Tetraítes, assim como a de Marcos Atilius, foi amplamente preservada através de artefatos arqueológicos, o que significa que muitos detalhes de sua vida se perderam no tempo. Não se sabe ao certo sua origem ou quantas lutas ele sobreviveu. No entanto, arqueólogos descobriram vasos de vidro com seu nome em várias partes do Império Romano, incluindo França, Inglaterra e Hungria.
atestando sua ampla popularidade. A imagem de Tetraites também apareceu em uma cena pintada em uma coluna em Pompeia, embora essa pintura tenha sido infelizmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dessas representações retratam uma luta entre Tetraites e outro gladiador famoso chamado Prudes. De acordo com o livro Gladiadores em Pompeia, a coluna mostrava dois gladiadores em diferentes fases de combate. Um gladiador estava no chão e o outro estava prestes a desferir um golpe mortal. Os peixes retratados em seus capacetes mostravam que ambos os gladiadores eram murmilones. Acima de suas cabeças estavam os nomes Tetraites e Prudes e a lista das lutas que eles haviam sustentado. O livro acrescenta que os dois gladiadores eram muito famosos. Em todas essas representações, Tetraites é o vencedor e Prudes é o perdedor. É possível que a coluna onde a pintura foi encontrada fosse originalmente parte de um edifício onde escravos se tornavam gladiadores, e Tetraites e Prudes podem ter visitado Pompeia para uma luta. A consistência de Tetraites como vencedor em suas representações sugere que ele era um gladiador de grande habilidade e sucesso, cuja fama se espalhou por todo o Império. Número 7. Crixus. Crixus era um gladiador gaulês e líder militar na Terceira Guerra Servil, que ocorreu entre a República Romana e os escravos rebeldes. Nascido na Gália, ele foi escravizado pelos romanos em circunstâncias desconhecidas e treinado como gladiador em Capua. Em 73 a.C., Crixus fez parte de uma pequena revolta de escravos na escola de treinamento de gladiadores de Lentulus Batiatus, em Capua, onde cerca de 70 gladiadores escaparam. Os escravos fugitivos derrotaram uma pequena força enviada para recapturá-los e acamparam nas encostas do Monte Vesúvio. A notícia da revolta se espalhou e outros escravos começaram a se juntar a eles. Nesse momento, a banda de ex-escravos escolheu Crixus, juntamente com o Trácio Espartacus, como um de seus líderes. Mais tarde, na rebelião, outro gaulês, Castus, e o ex-gladiador celta Ganicus também serviram como generais sob Espartacus. A Terceira Guerra Servil testemunhou numerosos sucessos militares para os escravos fugitivos. Entretanto, por razões incertas, Crixus e cerca de 30.000 seguidores parecem ter se separado de Espartacus e do corpo principal de escravos fugitivos no final de 73 a.C. Os historiadores contemporâneos teorizaram duas possíveis razões para a divisão. Uma teoria sugere que Crixus e seus seguidores estavam empenhados em saquear o campo romano e talvez marchar sobre Roma, enquanto Espartacus e seus seguidores queriam atravessar os Alpes para alcançar a Gália e a liberdade. Uma segunda teoria é que a divisão tinha valor estratégico e foi planejada por Espartacus e Crixus como uma forma de avançar seus objetivos estratégicos. Qualquer que tenha sido a razão da divisão, o contingente de Crixus encontrou um exército romano sob o comando do cônsul romano Lucius Gellius Publicola, perto do Monte Gargano, em 72 a.C. Crixus foi morto no conflito, e Espartacus, ao saber da derrota de Crixus e suas forças, realizou jogos gladiatórios simulados, nos quais forçou soldados romanos capturados a lutar até a morte. 300 ou 400 romanos foram sacrificados em homenagem a Crixus. Número 8. Priscus. Priscus foi um gladiador romano de origem celta que viveu no final do século I d.C. Ele é mais conhecido por seu combate épico com Verus, que foi o ponto alto dos jogos de inauguração patrocinados pelo imperador Tito para inaugurar o anfiteatro Flaviano, o Coliseu, em 80 d.C. Essa luta foi registrada em um poema laudatório de Marcial, sendo a única descrição detalhada conhecida de uma luta gladiatória a sobreviver. A luta de Priscus e Verus ocorreu no primeiro dia dos jogos que celebravam a abertura do Coliseu. O combate foi tão feroz e equilibrado que, após horas de luta, ambos os gladiadores foram declarados vencedores e, de forma inesperada, receberam sua liberdade do imperador. Esse desfecho era raro, pois as lutas de gladiadores geralmente terminavam com a morte de um dos participantes ou com a rendição de um deles. A história de Priscus e Verus é um testemunho da honra e do respeito que podiam ser conquistados na arena, e sua luta se tornou um símbolo de bravura e habilidade, imortalizada na poesia e na história romana. Número 9. Verus. Imperadores Vespasiano e Tito.
na última parte do século I d.C. Sua fama está intrinsecamente ligada ao seu combate com Priscos, que foi o ponto alto do dia de abertura dos Jogos, conduzidos por Tito para inaugurar o anfiteatro Flaviano, mais tarde conhecido como Coliseu, em 80 d.C. A batalha entre Verus e Priscos é a única descrição detalhada de uma luta gladiatória que sobreviveu até os dias atuais, registrada em um poema laudatório de Marcial. O poema descreve a intensidade e o equilíbrio da luta. Enquanto Priscos e Verus prolongavam o combate, e por muito tempo a batalha foi igual de cada lado, repetidamente altos gritos pediam que os homens fossem libertados, mas Tito seguiu sua própria lei. Era lei lutar com um escudo até que um dedo fosse levantado. Ele fez o que era permitido, muitas vezes deu pratos e presentes, mas um fim foi encontrado para a divisão igual. Iguais para lutar, iguais para ceder. Tito enviou espadas de madeira para ambos e palmas para ambos. Assim, a coragem habilidosa recebeu seu prêmio. Isso aconteceu sob nenhum príncipe exceto você, Tito. Quando dois lutaram, ambos foram o vencedor. Ambos os gladiadores foram declarados vencedores do combate e receberam sua liberdade do imperador, um resultado único e honroso. A vida e o destino de Verus serviram de base para o documentário dramático da BBC, Colosseum: Rome's Arena of Death, também conhecido como Coliseu, a história de um gladiador, de 2003. A história de Verus, juntamente com a de Priscos, é um testemunho da honra, habilidade e, em raras ocasiões, da clemência que podiam ser encontradas nos espetáculos gladiatórios romanos. Número 10. Cômodos. Lúcio Aurélio Cômodo foi um imperador romano, filho de Marco Aurélio e o último da dinastia Antonina. Ele é notório por sua paixão pelos jogos de gladiadores e por sua participação pessoal na arena, o que era considerado escandaloso para um imperador. Cômodos via-se como um herói da arena, chegando a se identificar com Hércules. Cômodos participou de centenas de combates, tanto contra animais selvagens quanto contra gladiadores. No entanto, suas lutas eram encenadas e manipuladas para garantir sua vitória. Seus oponentes muitas vezes eram desarmados ou tinham suas armas de chumbo, e ele recebia treinamento e proteção especiais. Ele se exibia no Coliseu para o desgosto de muitos senadores e da elite romana, que viam sua conduta como indigna de um imperador. Há relatos de que ele chegou a matar 100 leões em um único dia e que teria vencido cerca de 736 lutas na arena. O reinado de Cômodos foi marcado por tirania, extravagância e uma crescente obsessão por sua imagem como gladiador. Ele negligenciou os assuntos de Estado, preferindo os prazeres e os espetáculos. Sua conduta levou a um período de instabilidade e ao fim da Pax Romana. Sua paixão pela arena e sua megalomania contribuíram para sua impopularidade e, eventualmente, para sua queda. Cômodos foi assassinado em 192 d.C. por uma conspiração que incluía sua amante, seu camareiro e o prefeito pretoriano. Sua morte marcou o fim da dinastia Antonina e o início de um período de guerra civil conhecido como o Ano dos 5 Imperadores. Apesar de suas lutas serem uma farsa, a figura de Cômodos como o imperador gladiador o torna um dos personagens mais singulares e controversos da história romana. Sua história é um exemplo vívido da decadência e dos excessos que podiam ocorrer no auge do poder imperial. E sua obsessão pela arena o imortalizou, embora de forma infame, como um dos gladiadores mais incomuns de Roma.